Olá, tudo bem? Por que você desativou a câmera? Tia, isso atrás da senhora é tema ou é da senhora mesmo? Esse meio que aquário. O que você acha? Não, É agora um... eu acho que é da senhora mesmo. Ah, é? É um tema. Mas por que do lado tá uma parede branca e do outro lado tá esse tema? Aqui do lado é um quadro. Um quadro branco. Ah, tá. Tudo bem com vocês? Como foi o descanso? Descansaram? Muito. Que bom. Vamos lá então? Já que estão todos dispostos a mais uma aula de história, depois de uma semana de descanso, Calma aí, rapidão, tio. Deixa eu pegar o livro. peguem o livro, tá? Meninos, hoje a gente não vai ter compartilhamento de tela não, tá bom? Vamos ter aula sem compartilhamento de tela. Vou passar para vocês a porcentagem da sondagem, tá? Gabriel Aviles, ativa sua câmera aí, vamos conversar aqui um pouquinho. Você não fez a última sondagem do dia 24, né? Fez? Não fez, né? Porque seu nome não tá lá. Vamos lá, então. Ana Clara, 80%. Cadê a Ana Clara? Tá ali. Ouviu, Ana Clara? Tá travando um pouco. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão ouvindo bem? Ana Clara, você me ouviu? Sacode a cabeça aqui sim, pra saber. Ou dá um joia. Ana Clara. Ah, então tá bom. Gabriel Souza. Cadê o Gabriel Souza? Não está presente. Heloísa, 80%. Cadê a dona Catherine? Também não está presente. Tia, ela foi levar a avó dela no médico. Ah, tá. Entendi. Marisadora. Marisadora, por que você fez a sondagem 3 vezes? Tem 3 respostas suas lá. Vezes? Teve. Ai, tia, meu celular tá meio travado. Ah. Ainda bem que da terceira vez você foi melhor. 80%. Rodrigo, 60%. Vitor Gabriel, 60%. Yasmin, 60%. Gabriel Aviles não tem essa nota, porque você não fez, né, Gabriel? Júlio. Cadê o Júlio? Ah, tava filmando a parede. Júlio, 40%. E João Vitor, 60%. E o Gabriel Souza, 40%. Tá, Gabriel Souza? Nota da sondagem, tá bom? Gabriel Aviles, depois me manda um zap pra ver se você faz, tá? Depois. Por que você não fez a sondagem? Meninos, vamos lá na página 30 do livro, Contra a Reforma Católica. Como eu havia dito para vocês, hoje a gente não vai ter compartilhamento de tela, tá? Por incrível que pareça, meu computador excluiu o meu e-mail que eu tenho acesso ao livro online, então não tive como acessar hoje. Tem que providenciar esse e-mail. E eu achei que tinha anotado em um caderno, só que a minha anotação não está correta, porque ele não reconhece. Então, vamos lá.
Página 35, não tem atividade de história, porque a gente fez correção na última aula que a gente teve, né? E aí vamos então falar da Contra-Reforma Católica. A gente estava estudando a Reforma Protestante e os principais autores da Reforma Protestante, como Calvino, como Lutero, tá? Armínio. E aí agora a gente entra na Contra-Reforma Católica. A Contra-Reforma nada mais é do que uma oposição à Igreja Católica a todo o movimento protestante que se propagou em toda a Europa, né? E algumas estratégias tomadas por ela para impedir esse crescimento reformado, tá? A reforma, para que a gente entenda, nada mais é que um movimento de pessoas que eram cristãs, mas que não aceitavam mais a imposição da Igreja Católica sobre a sociedade, principalmente na coleta de impostos. E toda a ideia da Igreja como a Igreja sendo o centro de todas as coisas, e o homem ter que só reverenciar a Igreja e obedecer a todas as suas ordens, tá? Isso é o que levou, né, a Reforma Protestante nesta época. E acompanhando comigo aí, desculpem, acordei muito cedo hoje para dar aula de manhã, tô acordada até agora, tive uma pequena pausa, tô dando aula até agora, então eu já estou um pouco cansada. Vamos lá, página 30, vamos acompanhar comigo? Então, preocupado com a rápida propagação dos princípios protestantes na Europa, o Papa Paulo III, no ano de 1468 a 1549, ele iniciou um movimento que procurou conter o processo de inauguração, né, inaugurado pelas proposições de Martinho Lutero. E aí, o que a gente vai ver e chamar esse movimento, liderado pelo Papa Paulo III, como a Contra-Reforma Católica. Então, a Contra-Reforma ou a Reforma Católica, ela deve ser entendida inicialmente como um movimento voltado para o reconhecimento dos desvios e abusos cometidos por integrantes do clero católico que comprometeram a imagem da instituição. Então, um autoexame proposto pela própria igreja tinha o objetivo de avaliar o comportamento dos seus integrantes e evitar novos desvios. E também a Igreja de Roma adotou estratégias para combater a propagação das ideias protestantes. Então, só para a gente entender, a Reforma Protestante, ela iniciou com Martinho Lutero, que era um sumo sacerdote, ele era um monge estudioso do clero católico e pertencente ao clero católico, e ele estava já inconformado. Vocês estão me ouvindo bem? Parece que está travando um pouco. Então, ele estava inconformado com toda aquela oposição da igreja, principalmente que foi o ápice para a revolta de Lutero, foi a questão das indulgências, tá? E justamente a bagunça que o clero estava tomando, estava fazendo quando ele vendia cartas de salvação para o povo, tá bom? Então, isso para Lutero era muito absurdo, tão absurdo que ele foi o precursor da Reforma Protestante, lutando contra todas essas ações do clero católico sobre a população, e com isso ele escreveu 95 teses, porque que ele era contra a igreja, o regime da Igreja Católica adotado nesta época, e o que ele acreditava, que era em Jesus Cristo, o seu plano de salvação para a humanidade, que se baseia só em Cristo e na fé em Cristo, e o conhecimento e domínio da Bíblia, tá? Então, toda essa ação de imposto cobrado pela Igreja Católica, a venda de indulgências, né?
Tudo isso ele criticava muito e ele escreve em suas teses porque que ele era contra essas atitudes, tá? Então, inicialmente no ano de 1534, que é quando iniciou a Contra-Reforma. A gente estudou até aqui que a Contra-Reforma iniciou com Lutero. Depois de Lutero veio outros, né? E por último, com um dos reis em que funda a igreja anglicana, né? Justamente porque ele também não aceitava mais pagar impostos tão altos para a igreja católica, e conta-se a história que ele fez mais isso porque ele não concordava com a decisão do Papa quando ele quis se divorciar e o Papa não aceitou, tá bom? Dito isso, vocês têm dúvidas sobre esse assunto? Posso então continuar falando o que foi a Contra-Reforma Católica? Dúvidas? Perguntas? Não? Então, a Contra-Reforma Católica foi justamente tomar decisão, né, desse Papa Paulo III, contra todo esse progresso que teve a Reforma Protestante, tá bom? Então, como eu havia dito, né, no ano de 1534, foi o início da Contra-Reforma, foi quando a Igreja Católica, ela reconheceu a criação da Companhia de Jesus, que era organizada por pelo ex-combatente espanhol Inácio de Loyola, no ano de 1491, ano de 1556, o ano de vida dele, foi organizada por rígidos parâmetros de disciplina, dedicação e obediência. Então, os jesuítas, quem eram os jesuítas? Eram aqueles seminaristas católicos, todos aqueles que praticavam o seminário católico, tá? Eles eram chamados de jesuítas, eram as escolas teológicas da Igreja Católica. Então, continuando aqui, fala sobre os jesuítas, que eram, então, os missionários que defenderam e fortaleceram a doutrina cristã católica nesse período em toda a Europa. E como que foi feito isso? Por meio de escolas, que eram chamadas de confessionais, que desempenhavam esse papel de catequese em todo o processo colonial americano, ou seja, a catequese ela foi instituída pela Igreja Católica quando os colonos eles colonizaram as Américas, tá? Posso continuar? Tranquilo? Sim? Vocês me ouviram? Ah, tá. Então, posteriormente, então, o Papa Paulo III, ele restaurou a autoridade no Tribunal de Santo Ofício. Marca aí, gente, Quero que vocês marquem primeiro e segundo parágrafo desta página e depois eu quero que vocês marquem o quinto parágrafo. Na Itália, e aí ele tinha o objetivo de intimidar e conter toda a atuação dos reformadores, tá? E todos aqueles que confrontavam os dogmas da Igreja Católica, ou seja, toda a doutrina da Igreja Católica. Esse era o objetivo. Então, no ano seguinte, né, o ano posterior, foi estabelecida o índice dos livros proibidos, né? Então, foi um órgão eclesiástico que catalogava todos os livros que deveriam ser censurados à leitura dos fiéis católicos, e as obras dos reformadores protestantes e escritores renascentistas, ou qualquer produção literária que contrariasse os dogmas da Igreja Católica, deveriam ser censuradas à comunidade católica, tá bom? Então, aqui com a Contra-Reforma Católica, a Igreja Católica passa a ter um pouquinho de voz novamente, que até então estava se perdendo. E foi justamente entre os anos de 1545 a 1563, isso eu estou na página 31, viu? Sétimo ano.
A igreja ela reorganizou o Concílio de Trento na Itália, tá? E aí ela apresentou essas medidas, né, em um futuro de fé para a Igreja Católica. Olhem bem a imagem, como eu já havia comentado com vocês, o Concílio de Trento era muito importante, porque era lá que eles se reuniam para tomar todas as decisões devidas e necessárias diante de tudo que acontecia com a sociedade na época, tá bom? Então, como o livro de vocês traz, e eu vou passar para vocês agora, o segundo parágrafo da página 31 vai falar desse concílio que defendeu e reafirmou toda a doutrina católica, mas sem aquela aquisição de impostos altos, tá? E aí ela teve a aceitação da salvação pela fé e pelas obras, quer dizer, de caridade, a confirmação do culto aos santos, os 7 sacramentos, a hierarquia eclesiástica e a infiabilidade das orientações do Papa. Então, o concílio reafirmou também a Vulgata, que quer dizer, né, a versão oficial da Bíblia católica, tá bom? E aí restaurou, né, a imagem institucional da igreja. Então, o concílio defendeu a suspensão do comércio de indulgências, a compra de cargos eclesiásticos, porque a igreja também vendia cargos eclesiásticos, e a prática da sinomia. Então, ele ordenou a manutenção do celibato clerical, ou seja, os homens não podem, que seguem ao sumo sacerdócio católico, tem que manter o celibato. Criação de escolas seminaristas voltadas para a boa formação moral e espiritual do clero católico. E aí, conjunto de medidas foram adotados nesse contexto da Contra-Reforma, procurou, então, minimizar a expansão do movimento reformista. Então, veja bem, como que a Igreja Católica se viu em condição de impedir o crescimento da Reforma Protestante? Justamente mudar todo o seu jeito de agir, todo o seu jeito de pensar e mostrar, então, para o povo que a igreja também estava sendo diferente para não perder tanto, tá bom? Foi o que aconteceu com o processo da Contra-Reforma. A Igreja Católica não só cortou tudo aquilo que ela cobrava de imposto e de vendas absurdas, como vendas de cargos clericais, ou seja, posições de sumo sacerdote e sacerdote dentro da igreja, sem o processo de um seminário, como também a venda de indulgências, né? Tudo isso ela proibiu a venda de acordo com o relato e o que foi feito pelo Papa Paulo III, tá bom? E aí aqui no livro de vocês tem, então, uma imagem das novas religiões da Europa do século XV. E aí a gente tem, quais eram as novas religiões do século XV? Deem uma olhadinha. A gente tem católicos, lusitanos, anglicanos, calvinistas, ortodoxos e muçulmanos, tá? Todas as religiões, elas estavam presentes em toda a Europa no século XV. E do ponto de vista geográfico, a expansão protestante, ela se deu principalmente nos reinos germânicos, como na Suíça e Países Baixos, Inglaterra e Escócia, além dos países escandinavos. Então, Portugal, Espanha, França, Áustria, Polônia e outras regiões do leste europeu permaneceu fiéis ao catolicismo. Tá bom? Crianças, meus alunos, vocês têm alguma pergunta? Chamar vocês de criança, né? Alguns, quando eu comecei, vou fazer um barulho aqui. Quando eu comecei a dar aula para vocês, vocês eram bem pequenininhos, eram as minhas criancinhas, assim. Vitor Gabriel, Heloísa, fazia parte dessa turma. Lá do 5º ano, como o tempo voa, né? Agora já estão todos crescidos, até maior do que eu. Brincadeiras à parte, Ana Clara também foi minha aluna lá do 5º, né, Ana? Ana Clara, Heloísa, Vitor Gabriel. Alguma pergunta?
Se eu perguntar para vocês o que foi a Contra-Reforma, vocês sabem me falar o que foi? Não? Sim? Porque eu quero deixar com vocês a atividade da página 32, tá? Para vocês fazerem. Marquem aí. Vocês fazerem a atividade da página 32. E nossa aula, praticamente, ela está encerrada. Deixa eu pegar meu... E, para finalizar, eu gostaria que vocês fizessem a parte de completar da página 36. Marquem aí essas duas páginas. Página 32 e página 36. Com isso, a gente encerra esse capítulo. Tá bom? Então, a página 36, ela é simples, ela só é completar mesmo tudo aquilo que a gente já estudou no capítulo. É tipo um exercício para fixar, para memorizar. E aí a gente faz a correção na próxima aula. E se der tempo, a gente começa com as monarquias nacionais na nova ordem política e econômica depois da Reforma Protestante. Tá? Alguma pergunta? Não? Tranquilo? Dúvidas? E essa criancinha aí, Marisadora? Coisinha mais fofa. Eu xodó. É seu xodó? Qual a idade? Minha, Hã? minha prima. Sua priminha? Qual que é a idade? Gracinha. Então tá bom. Meninos, tenham uma boa tarde, bons estudos. Na dúvida, é só me chamarem, tá? Bom descanso para vocês, bom restinho de tarde também. Tá bom? Tchau, tchau. A gente se encontra amanhã, tá? Com ciências. Tchau, tchau. Tchau, tia. Tchau. Até amanhã.